Estados Unidos anuncia uma importante redução em mais de 200 alimentos, incluindo café e outros produtos exportados pelo Brasil. Mas, por incrível que pareça, isso não é exatamente uma boa notícia para o nosso país. Enquanto isso, o Chile tem uma eleição super importante, que muito possivelmente vai significar mais um governo de esquerda saindo da América Latina, entender a configuração geopolítica dessa região e por que isso traz importantes impactos até para a ação dos Estados Unidos na América Latina, enquanto Trump exige que haja investigações por parte do Departamento de Justiça contra Bill Clinton, outros democratas e instituições financeiras, envolvendo o caso Jeffrey Epstein. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a operação dos Estados Unidos na Venezuela, que conta agora com um memorando oficial justificando as ações americanas, enquanto a Ucrânia vem perdendo apoio e, em meio a ataques importantes da Rússia contra o país, pode obrigar Zelensky a negociar com os russos. Será que finalmente vai acontecer? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa lá e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você a possibilidade de, nesse momento, de $1 com valor muito baixo em relação ao passado recente. Não é recomendação de investimento, hein? Mas gosto de comprar meus dólares justamente nesses momentos em que há uma espécie de desconto, na minha opinião. A possibilidade de você, abrindo a conta na Nômade com o meu link e o meu cupom, na sua primeira conversão cambial, você que na Nômade já tem as melhores taxas do mercado, vai ganhar 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se está custando 5,30, você vai pagar 5,15. Se for 5,15, R$5 e por aí vai. Eles têm tanta confiança que eles praticamente te pagam, para você fazer a sua primeira conversão cambial e começar a usar o aplicativo, que, lembrando, é gratuito. E tem uma série de benefícios, hein? A Nômade aceita em mais de 180 países para suas viagens internacionais, muito melhor do que usar cartão de crédito, na minha opinião, Pagar as tarifas inerentes, assim, sabe qual vai ser o valor do dólar, você vai pagar, você compra antecipado e vai pagando com o seu cartão Nômade, físico ou digital. Além do aplicativo, tem uma série de benefícios, como, por exemplo, acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade para você utilizar aqui no Brasil, porque já que você vai pagar suas contas mesmo, espero que você pague, claro, de conta de água, de luz, restaurante e tal, pelo menos utilizando o Nômade Explore, você vai tendo cashback em dólar, você ganha pontos que não expiram para trocar por produtos, serviços, todos eles disponíveis ali no aplicativo, além de ter acesso à sala VIP da Nômade para suas viagens internacionais, o Nômade Lounge. Cara, é só benefício, hein? Então, QR Code aqui na tela para vocês, ou link na descrição, e tem acesso à melhor conta internacional do Brasilzão, falando por mim, tá? E por mais de 3,5 milhões de pessoas aqui no Brasil. Tamo junto, galera! Então, bora lá pro vídeo que tem um assunto bem importante aí pra gente tratar. Primeiro, uma boa notícia, eu diria aqui pro mundo, mas não exatamente para o Brasil. Qual, O Trump, ele anunciou que uma cesta de produtos, cerca de 200 produtos, eles vão ter tarifas reduzidas, inclusive pagamentos retroativos sobre as tarifas que foram colocadas sobre esses produtos, sem explicar exatamente como que vai funcionar esse processo. Então, a gente fala de café, de frutas, enfim, uma cesta bem grande ali de produtos. Por que o Trump ele está fazendo isso? Ele falou que ele conversou ali com empresários, com lobistas, com pessoas do seu governo e percebendo o impacto na inflação, a falta de competitividade com produtos produzidos no mercado interno, não fazia mais sentido manter algumas tarifas. E é o que eu sempre falo para vocês. Você colocar tarifa em produto estrangeiro para proteger a sua economia, eu não acho que está de todo errado. Acho que o Trump impor isso sem negociar é errado, porque fere o princípio da geopolítica, das relações geopolíticas e tal. E isso acaba manchando a imagem do governo americano. E acho que também ele colocou tarifas em produtos que não fazem muito sentido. Por exemplo, o café. O café, colocar tarifa, sendo que os americanos nem produzem café, óbvio que o único impacto vai ser a importação de produtos mais caros. O café chegando mais caro para a população americana, vai reduzir o consumo, vai gerar menos emprego, gerar inflação. Se tem inflação, desacelera o ritmo de queda de juros americano, que é super importante para o mercado que é tão baseado em financiamento, crédito, consumo. Ou seja, na minha concepção, só traz prejuízo sobre taxas sobre alguns produtos. Então, acho que é uma medida que faz sim sentido para os Estados Unidos. Mas, especificamente para o Brasil, eu diria que nem tanto. Claro que assim, reduzir tarifas sempre é bom. Só que a tarifa para o Brasil saiu de 50%
para 40%. E o próprio presidente da Associação de Produtores de Café aqui do Brasil falou sobre isso. Falou que não faz muito sentido, porque 40% ainda continua praticamente proibitivo. A ideia é que o café brasileiro, quando vai sair do Brasil e chegar nos Estados Unidos, vai ter um acréscimo ainda de 40% do valor, porque foram tiradas algumas tarifas aplicadas de maneira geral. Mas lembra que o Brasil ainda tem algumas tarifas específicas que não são exatamente sobre as questões comerciais, mas sim trazidas pela questão, né, da anistia, da questão das redes sociais e tudo que a gente já discutiu, que inclusive está em negociação. Nesse ponto da negociação política, o Brasil até tem bons números, na verdade bons números não, mas bons argumentos, boas esperanças, vamos colocar assim, porque ontem mesmo o Marco Rubio e o Mauro Vieira, eles se reuniram e falaram que um acordo provisório deve rolar até o final do mês, para daqui 1 e 2 anos, a gente ter novas negociações sobre alguns pontos. Então vai continuar protegendo etanol, vai ter data center no Brasil, vai explorar as terras raras, como vai ficar a relação das redes sociais. Cara, tudo isso vai ser negociado nos próximos 1 ou 2 anos. Mas muito possivelmente um acordo provisório vai reduzir as tarifas. Agora, essas tarifas gerais acabaram não pegando muito bem para o Brasil. Por quê? Porque outros concorrentes, como por exemplo a Colômbia e o Vietnã, que são concorrentes do café que a gente exporta para os Estados Unidos, tiveram suas tarifas zeradas. O Brasil continua com 40%. E aí, qual será que vai ser o café que o americano vai preferir consumir, né? O que for mais barato, claro. Então, assim, por mais que seja uma notícia positiva para o mundo, a queda de tarifas de maneira geral, tarifa agora só prejudica o comércio internacional, para o Brasil, pelo menos em curto prazo, enquanto não há um acordo sobre as tarifas de 40%, eu diria que foi até pior para a economia brasileira. Além disso, cara, a gente vai ter também, nesse domingo, uma das eleições mais importantes do ano, pelo menos para a América Latina, que são as eleições do Chile. O Chile é um país que tem o maior IDH da América do Sul, isso é um número bem significativo, e que passou por mudanças políticas bem importantes nos últimos anos, que coincidem com o atual momento. Que sentido, professor? O Chile, ele, desde a década de 70, ele vem adotando uma postura muito liberal. A gente teve uma ditadura no país, a ditadura Pinochet, que diferente das outras ditaduras da América do Sul, como a brasileira, a argentina, a paraguaia, foi uma ditadura do ponto de vista político, cara, esquecendo questões políticas, tá? Perseguiu opositores, enfim, né? Todos os prejuízos de ter uma ditadura militar, como aconteceu no Chile e na América do Sul, mas do ponto de vista econômico, não foi tão intervencionista como as outras ou as outras ditaduras latino-americanas, seja no Brasil, seja da Argentina. O Pinochet, ele fez uma reforma liberal, seguindo as orientações do chamado Chicago Boys, né? A escola de Chicago, que é uma escola mais liberal de pensamento econômico. E isso conseguiu promover no Chile uma importante via de atração de investimentos, que trouxe crescimento econômico. O IDH, ele mensura educação, saúde e renda da população. Claro que ele não consegue medir a desigualdade social, mas ele consegue medir dados puros desses 3 aspectos. E o Chile, enquanto outros países latino-americanos patinavam com estados muito interventores, redução dos investimentos estrangeiros, economia muito fechada, o Chile conseguiu crescer economicamente, embora haja, assim, um aumento da desigualdade. Talvez um dos maiores problemas tenha sido, por exemplo, a questão dos aposentados. Com o regime que eles fazem, que é o regime de capitalização, para aquele cara que contribui durante bastante tempo, que trabalhou formalmente durante grande parte da sua vida, capitalização, você paga a sua própria previdência, né? Para essa pessoa, até que ela vai conseguir ter uma aposentadoria adequada. Mas agora, o cara que trabalha de maneira informal, que muitas vezes tem um bico que ele faz aqui, que ele faz ali, poxa, galera, ele vai para a sua velhice, ele vai começar a precisar do sistema de saúde, só que grande parte do sistema de saúde é privatizado no Chile, vai precisar ter acesso a medicamentos que são caríssimos no Chile, e o cara tem que sobreviver com o que ele contribuiu para ter a sua previdência, que muitas vezes é menos do que um salário mínimo. Então, assim, alguns setores, principalmente para a população mais pobre, foram muito comprometidos no Chile. Então, o Chile é o país dos contrastes, né? Um grande crescimento econômico, uma economia muito mais atrativa para investimentos estrangeiros, mas para a população mais vulnerável, faltava um estado mais de welfare state, né? Um estado de bem-estar social. Isso acabou culminando lá em 2019, enquanto o Sebastián Piñera, um presidente de direita, estava no poder, com uma revolução que eles chamaram de o Estado falido. A ideia era que, mas o Chile tem uma constituição muito liberal, o Chile não consegue garantir educação, saúde para a população mais vulnerável, então precisamos de mudanças.
O Pinheira, à época, convocou um plebiscito, definiu que seria necessário fazer uma nova constituição para o país, e aí começam os problemas. A primeira constituinte que foi convocada era uma constituinte muito do lado esquerdo da força, vamos colocar assim, quase como se fosse uma resposta à constituinte feita pelo Pinochet. Então falava de um estado, por exemplo, plurinacional, em que algumas populações originárias teriam direito de ter vamos colocar um autogoverno, porque ainda assim responderia ao governo central, mas muito mais autonomia do que tem hoje, criaria muitas instituições estatais, o que poderia aumentar o peso do Estado, comprometer os recursos públicos e perder o que o Chile sempre teve para conseguir atrair investimentos estrangeiros, que foi esse modelo mais liberal, mais privatizado. Então a população rejeitou a primeira Constituição. Foi convocada uma nova Constituinte, só que agora com uma direita muito forte no poder e também foi rejeitado pela galera mais de esquerda. Cara, hoje nem se discute mais, né? Hoje o presidente do país é o Gabriel Boric e nem se discute mais a formulação de uma nova Constituição, muito possivelmente a do Pinochet vai continuar, pelo menos em um futuro próximo. O Gabriel Boric, que é o atual presidente, que é um cara mais de esquerda, ele fez com que o Chile, ele perdeu muita popularidade, essa é a grande verdade, tá? Aumentou os casos de criminalidade no país, o Chile passou por alguns problemas econômicos também relacionados, né, a uma crise da América Latina como um todo, a atuação do narcotráfico também aumenta no Chile. Então hoje, as eleições que vão guiar o futuro do crescimento chileno, o futuro político do Chile, estão divididos em Janete Jara, que é do Partido Comunista, nas prévias ali do partido, ela tem cerca de 32% dos votos, ela é ex-ministra do Trabalho do atual governo Boric, e ela promete um Estado maior, a adoção de algum tipo de salário mínimo, o controle, por exemplo, no preço dos medicamentos, principalmente para os idosos, e fazer uma estatal relacionada a um dos minérios mais procurados ali do Chile, que é o lítio, conhecido também como ouro branco. O Chile ele é muito visado pelo cenário internacional, pelas reservas de cobre, pelas reservas também de lítio. Aliás, a trinca ali em Chile, Argentina e Bolívia contam com quase 40% do ouro branco do lítio do planeta, tá? Perceba que é uma solução muito mais estatal para os problemas chilenos. Em compensação, na segunda colocação, com 20% dos votos, vem José Antônio Casti, também conhecido como o, entre aspas, Bolsonaro chileno, né? Porque ele é um cara que a mídia coloca como se fosse uma extrema-direita, uma direita nacionalista, muito conservadora. É a terceira vez que ele tenta ser presidente do Chile. Dentre as suas propostas está o combate ao crime organizado, a restrição à imigração e a redução ainda maior dos gastos públicos, fazendo com que nos setores onde o Estado precisa intervir mais, não sejam criadas estatais, mas sim parcerias público-privadas para conseguir solucionar os problemas do Chile. Ah, professor, mas a gente tem então a Janete Jara com 32% dos votos do Partido Comunista. Quer dizer então que ela vai vencer? Não. Por quê? Porque por mais que ela esteja na primeira colocação no primeiro turno, quando você pega o segundo turno, que é o que interessa, eu diria que a rejeição contra ela é muito grande. Ela tem 30% dos votos, mas os outros 60% dificilmente votariam nela. Ou seja, o Casti é o grande favorito. E claro que isso, assim, soa como música, né, aos ouvidos do Trump, porque se ele conseguir afastar mais um governo de esquerda do Chile, tem eleições na Colômbia, e a principal, que vai ser a do ano que vem, as eleições no Brasil, cara, consolida o plano do Trump, que é o aumento da influência da direita na América Latina, com uma visão muito mais pró-Estados Unidos, claro, do que exatamente pró-China. Lembrando também que foi divulgado isso pelo Wall Street Journal, hein? Um relatório, um memorando das Forças Armadas dos Estados Unidos justificando as intervenções dos Estados Unidos na América Latina, na região do Caribe, contra as embarcações. Só que a grande questão que eles colocam é que existe hoje uma ameaça de armas químicas feitas pela América Latina. E essas armas químicas, eles deixam bem explícito que é o fentanil. E eu concordo que o fentanil é um grande problema. Só que assim, galera, de novo, tá? O fentanil, ele não é produzido na América Latina, América do Sul como um todo. O fentanil, ele vem de insumos que os Estados Unidos até reclamam que a China vende de maneira proposital para os mexicanos. Então, grande parte do fentanil vem do México, da América do Norte, não é América Latina, mas América do Norte e do Canadá, tá? Então, usar o fentanil como argumento, eu acho que não é a melhor das justificativas. Além disso, o próprio Trump já colocou que ele já decidiu o que vai ser feito em relação à Venezuela, mas que não vai avisar ninguém, pelo menos em um futuro próximo. Cara, de verdade, muito possivelmente um ataque está cada vez mais próximo.
Além disso, enquanto novas informações vão surgindo sobre o caso Jeffrey Epstein e o próprio Mike Johnson, líder da Câmara, que é um republicano, coloca que mais informações ainda têm que ser divulgadas, aparentemente furou a bolha. E mesmo os republicanos, mesmo aqueles MAGA, ou seja, o cara que é mais trumpista até do que republicano, são favoráveis à divulgação dos arquivos, dos Epstein Files. A gente tem um caso muito emblemático, que é a Marjorie Taylor Greene, uma das maiores apoiadoras do governo Trump e vice-versa, que está exigindo também a liberação dos Epstein Files, porque algumas coisas foram, assim, bem sensíveis que apareceram. O Epstein colocando, por exemplo, que ele era a única pessoa que tinha a capacidade de derrubar o Trump. Por que será? Será que ele sabe de algumas coisas que a gente não sabe? Possivelmente. Falando, por exemplo, também, né, e nem tem ligação com os Estados Unidos, mas lembra que ele falou em ligação com Lula, falou também que o Bolsonaro era o seu presidente, então falou algumas coisas relacionadas ao Brasil, e também trouxe dados relacionados, esse é o mais polêmico de todos, né, que falando que o Putin poderia ter fotos do Trump fazendo sexo oral no Bill Clinton. Se de fato isso é verdade, né? De novo, olha o impacto bem grande na vida política dos Estados Unidos. Mas independente dessas questões, percebam como isso vem impactando na popularidade do Trump mesmo frente aos seus apoiadores. O Epstein é um criminoso. A gente tá falando que ele coordenava uma rede ali de comércio, né? De sexo... Eu não posso falar as palavrinhas aqui, né? Na nossa plataforma. Inclusive com crianças. Tá? Mais de 250 aí que já foram comprovadas. Fora muito mais que deve ter acometido aí ao longo do período. O Trump está fazendo de tudo para descolar a sua imagem. E ele autorizou o Departamento de Justiça, e a gente já entra no problema, porque um órgão estatal que está sendo utilizado pelo governo para fazer investigações contra pessoas e instituições, será que isso é legítimo? Até qual ponto, né, você usar o Estado de forma proposital por questões políticas para fazer investigações que podem te beneficiar? É uma coisa que corresponde com o governo democrático. É uma pergunta perigosa, vamos colocar assim, e ele coloca que ele já colocou o Departamento de Justiça para investigar o JP Morgan e os democratas, incluindo Bill Clinton. Ele falou, por exemplo, que Trump, nunca esteve na ilha do Epstein, mas o Bill Clinton esteve, segundo ele, né, mais de 28 vezes ali. Sobre o JP Morgan, a gente sabe que o Epstein, ele foi cliente do banco JP Morgan durante muitos anos, inclusive com denúncias acontecendo contra o Epstein. O JP Morgan nunca rompeu as relações e em 2023 o JP Morgan pagou 290 milhões de dólares a algumas vítimas do caso Epstein para resolver as acusações de que foi feito vista grossa sobre os crimes que tinham sido cometidos pelo Jeffrey Epstein. Ou seja, que eu falo, né? Professor, quer dizer que o Epstein só tem ligação com o Trump? Muito possivelmente não. Ele era aliado de muitas pessoas famosas, importantes, instituições, políticos, democratas e republicanos. É que o Trump é o atual presidente, mas espero que tudo seja descoberto. Inclusive, até coloquei para vocês que as casas de aposta dos Estados Unidos estão falando que o grande favorito para aparecer nas próximas revelações é o Biden. Vamos aí aguardar cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, cara, a gente tem também o Donald Tusk, que é hoje o líder, né, da Polônia, colocando algumas declarações problemáticas sobre a Ucrânia que podem impactar sobre o futuro do país. A gente sabe que a Ucrânia está sofrendo demais, a Rússia está utilizando equipamentos cada vez mais poderosos, não exatamente só para avançar na frente de batalha, também está avançando na região de Pokrovsk, Donetsk e tal. Se chegar em Kramatorsk e Sloviansk é extremamente preocupante para os ucranianos, é fato, tá? Mas eu diria que vencer uma guerra por cansaço, no sentido que os impactos econômicos, o impacto na população civil, claro que isso é muito grande. Hoje a gente tem ataques que estão sendo feitos contra a infraestrutura da Ucrânia, utilizando os mísseis balísticos Iskander e também os drones Shahed. E isso já vem comprometendo demais o sistema de energia da Ucrânia, lembrando que eles estão prestes a passar um rigoroso inverno do continente europeu, ou seja, isso é trágico. Precisa de ajuda do Ocidente, precisa de ajuda da OTAN para conseguir recuperar economicamente. Só que daí surge o escândalo de corrupção, que envolve estatais energéticas e que já envolveu demissões no Ministério
tanto da justiça como também de energia da Ucrânia, e lembrando que não é o primeiro caso de corrupção. A Ucrânia, infelizmente, é um país envolto em escândalos gigantescos de corrupção. Houve, por exemplo, a compra de dispensas por parte do exército ucraniano, do setor de energia, desvio, por exemplo, de equipamentos que eram enviados pelo Ocidente. A Noruega hoje se pronunciou, por exemplo, colocando, olha, não sei se a ajuda que a gente forneceu para a Ucrânia, ela foi utilizada para a população civil, se ela foi utilizada para fins do exército, ou se foi desviado pelos corruptos ucranianos. O Tusk, ele falou sobre isso, falou assim, ó, tolerar qualquer ação que pode, em última instância, quaisquer ações, aliás, pode, em última instância, custar a guerra para a Ucrânia. Seria muito mais fácil, muito mais difícil continuar convencendo os parceiros a continuar apoiando Kiev. Se a gente tem, por exemplo, países com crescimento de uma direita nacionalista que questiona já o dinheiro do contribuinte do seu país, indo não para o seu país, mas sim para a Ucrânia, imagina com escândalos de corrupção. Ou seja, isso pode comprometer bastante o futuro da Ucrânia na guerra e reduzir o apoio internacional ao Zelensky. Lembrando, galera, que ele aparentemente está tentando fazer de tudo, né, para que isso não se espalhe pelo governo, falou que vai abrir sindicância, tudo tal. Vamos ver, né, qual vão ser os próximos passos. E que talvez ele ganhe um apoio importante ou cada vez maior. A Rússia, mais uma vez, fez um erro, vamos colocar assim, contra o Azerbaijão. A gente teve um ataque que pegou na embaixada do Azerbaijão na região da Ucrânia, e lembrando que o Azerbaijão é um grande aliado da Turquia. O Azerbaijão já teve problemas com a Rússia esse ano por conta de a queda de um avião, que aparentemente foi o sistema de defesa da Rússia que derrubou aquele avião civil, confundindo com equipamento militar ucraniano. Vários azeres que vivem na Rússia são perseguidos só por serem azeres. Existe uma etnofobia, vamos colocar assim, em relação aos azeres da Rússia. Isso já gerou protestos do Azerbaijão. E convenhamos, galera, que a região do Cáucaso é super estratégica e o Aliyev, então chefe de governo do país, está cada vez mais pró-Ucrânia. Deu para entender todos os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, galera, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.